Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Outubro, mês das bruxas e dos livros de terror. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros que mais me perturbou. E não é porque ele é assustador, ele até tem umas cenas fortes, na verdade, mas nada que assuste muito, sabe? O que mais me perturbou neste livro foi o final dele. E se você só assistiu ao filme e acha que sabe do que eu tô falando, você não sabe, porque o final deste livro aqui é muito mais sombrio do que o do filme. E pra não dar spoilers, eu vou contar uma versão resumida da história, sem entrar em muitos detalhes, e aí eu aviso quando chegar na parte do capítulo final. Porque sim, eu quero comentar o capítulo final deste livro, porque eu quero muito saber o que você acha desse capítulo final. Porque, pra ser sincera, este livro aqui me traumatizou um pouco quando eu li. Demorou um pouco pra eu conseguir me livrar da sensação de desolação que ele deixou em mim. E eu sei que eu tenho um jeito hiperbólico de falar, mas neste caso aqui eu não tô exagerando. Eu realmente fiquei semanas ali ponderando sobre esse final da história pra conseguir entrar em paz comigo mesma. Mas pensando bem, até hoje eu não sei se nós estamos bem. Mas tudo bem, vamos ao livro. O Advogado do Diabo, de Andrew Niederman. O primeiro capítulo do livro já é bastante perturbador. Ele começa contando sobre um advogado que acabou de ganhar uma grande causa. E ao invés de ficar ali conversando com a imprensa, jogando suas medalhas, ele foge sorrateiramente, literalmente deixando seu cliente para trás para conversar com a imprensa, todo feliz por ter sido inocentado. O cara simplesmente entra no carro sem falar com ninguém. E no caminho para casa, ele vai revendo sua vida, suas escolhas, reavaliando o que ele fez. A gente fica sabendo, entre outras coisas, que desde que ele começou a trabalhar para a firma de advocacia do Sr. Milton, ele nunca perdeu uma causa. Era para estar muito orgulhoso disso, né? A gente também fica sabendo que a esposa dele morreu recentemente no parto e que ele não consegue gostar do próprio filho. Mas é tudo muito mais complexo do que só um luto profundo pela perda da esposa. Ele dá pistas de que tem muito mais coisa por trás disso, coisas que ele não consegue aceitar e que ele não pode controlar. E ele termina esse capítulo se jogando da sacada do seu luxuoso apartamento. Daí o livro já corta para Kevin Taylor, o protagonista, fazendo ali um teatrinho no tribunal. Ele está tratando de um caso de Ele está defendendo uma professora acusada de abusar de uma aluna de 10 anos. A questão aqui é que ele sabe que a professora é culpada, mas ele usa uma mentira que a aluna contou para virar a história contra ela. A menina, na verdade, estava com medo de fazer essa denúncia sozinha, então ela armou uma situação para comprometer as amiguinhas dela e ameaçar essas meninas que, se elas não contassem que a professora também tinha abusado delas, ela denunciaria, ela contaria para todo mundo o que essas meninas tinham feito. O Kevin é um ótimo ator e também um ótimo diretor. Ele conseguiu ali não só fazer o teatrinho dele, engajar o júri, mas também dirigir a professora para que ela também apresentasse a melhor atuação dela na frente dessas pessoas. No final, ele realmente consegue virar o jogo e inocentar a professora. De acordo com comentários posteriores, ele destruiu essa menininha no tribunal. Durante todo esse processo, ele percebe duas pessoas na plateia. A primeira é Miriam, a esposa dele, que está totalmente desolada ali. Primeiro porque ela nem queria que ele pegasse esse caso. Ele que insistiu contra todo mundo, na verdade. Ninguém queria que ele pegasse esse caso. E a segunda pessoa é um homem que ele não conhece, mas que está assistindo a performance dele totalmente extasiado. Após essa vitória, o Kevin leva a esposa até um bom restaurante da cidade para comemorar. E enquanto eles estão ali aguardando, eles começam a conversar. E é nesse momento que a gente vê que ela tá realmente chateada com ele, o porquê ela tá chateada com ele. E também é nesse momento que a gente vê um pouco de quem é o Kevin de verdade. A esposa pergunta para ele: "O que quer dizer quando não interessa qual é a causa ou quem é o cliente? Você não defenderia qualquer um, não é?" Ele não respondeu. "Defenderia?" Kevin encolheu os ombros. "Depende do dinheiro que me fosse oferecido, acho. Quem sabe quem é culpado e quem não é? Se, antes de aceitar qualquer caso, precisássemos ter absoluta certeza da inocência de um cliente, para além de qualquer dúvida razoável que fosse, todos nós morreríamos de fome." E aí essa parece ser a deixa. Para Miriam, foi como se uma nuvem tivesse bloqueado momentaneamente o sol. Ela se aprumou no assento e olhou para o bar à sua volta, a atenção se concentrando num homem elegante, de aparência distinta, com cabelo negro como ébano e pele morena, sentado sozinho a uma mesa de canto. Miriam teve certeza de que o homem estava olhando fixo para eles. De repente, sorriu. Ela sorriu e rapidamente olhou para o outro lado. Quando virou de novo a cabeça, ele ainda os estava fitando.
Essa pessoa é o homem que estava assistindo o caso do Kevin na plateia, totalmente impressionado com ele. Ele, na verdade, é um advogado da firma John Milton e Associados, uma firma que trabalha apenas com direito criminal em Nova York. Ele oferece um cargo para o Kevin na firma e diz para ele pensar sobre o assunto, deixando um cartão para ele poder entrar em contato caso tenha interesse depois. Essa conversa passa várias sensações, sentimentos estranhos pro Kevin, e não só pro Kevin, mas também pra Miriam. Os dois se sentem bastante estranhos perto dessa pessoa. Mas como o Kevin espera receber uma proposta para se tornar sócio da firma onde ele trabalha, depois desse sucesso todo defendendo a Pedro, ele procura não levar muito em conta essa proposta, essa tentação. O problema é que a proposta para se tornar sócio não veio. E mais do que isso, a cidade inteira parece ter virado as costas para ele. As pessoas começam a tratar ele e a família dele de forma fria e até chegando a brigar abertamente com eles. Então, quando ele chega no escritório na segunda-feira, esperando receber uma proposta para se tornar sócio, o que ele recebe, na verdade, é um pedido para procurar caminhos mais de acordo com as suas inclinações. Uma parte interessante dessa conversa do Kevin com os sócios é ver as mudanças de sentimentos dele. Na verdade, desde que ele ganhou a causa, é interessante ver como o olhar dele para as pessoas vai mudando, como ele vai passando de uma pessoa, um rapaz jovem, ele tem 28 anos, um rapaz jovem cheio de expectativas para a vida, para uma pessoa amarga que se sente enclausurada numa cidadezinha do interior, com pessoas do interior que estão puxando ele para baixo. Ele quer crescer, ele quer ser grande. E aí, no momento que ele tá ali avaliando esses 3 sócios, ele pensa, literalmente ele pensa como ele despreza esses homens por não incluírem as esposas nas decisões que eles tomam, como eles são, que ele despreza esse tipo de relacionamento. Mas no momento que a conversa acaba, ele já tá ligando para a firma do Sr. Milton para agendar uma reunião sem nem avisar a Miriam. Entra esse pensamento que ele despreza esses 3 homens e ele indo para outra cidade para ver a contratação dele num novo emprego e possivelmente mudar de cidade, não tem nenhuma hora. É interessante acompanhar essas mudanças grandes que vão acontecendo na personalidade dele. Parece que ele está sendo impulsionado. Enfim, quando ele chega no prédio da firma do Sr. Milton, tudo ali é extremamente luxuoso, é tudo grandioso, é lindo, é brilhante, as pessoas são interessantes e agradáveis, as mulheres são lindíssimas. E mais, a sala dele, que já está pronta, é tudo que ele sempre quis. Segundo ele, é como se o Sr. Milton tivesse lido a mente dele. E quando o Kevin encontra o Sr. Milton, ele diz pro Kevin que as pessoas ali são mais do que colegas, eles são família. E que é muito importante para ele que essas pessoas sejam felizes. Então ele fez todo o possível para que a vida dessas pessoas seja o mais confortável e tranquila possível. Inclusive oferecendo um apartamento luxuosíssimo num bairro maravilhoso, totalmente de graça para os funcionários. Todos eles moram no mesmo prédio. Só tem um pequeno detalhe. A sala onde o Kevin vai trabalhar e o apartamento onde ele vai morar pertenciam àquele advogado lá do começo da história. Mas, como eu disse, tá tudo certo porque é tudo muito luxuoso e grátis. Quando o Kevin conta pra Miriam o que aconteceu, que ele foi convidado a se retirar do antigo emprego e que ele foi contratado pelo Sr. Milton, ela fica bastante preocupada, obviamente. Mas depois de ver o apartamento, ela percebe que ali é tudo que ela sempre quis. Inclusive o papel de parede que ela queria na sala da casa dela, um piano. Enfim, é como se tivessem lido a mente dela. E ela também fica encantada com as novas vizinhas, as esposas dos outros advogados, que são pessoas muito alegres, muito animadas e que logo acolhem ela e começam a dar conselhos de como ela se portar, onde ir e também sobre como tratar o marido dela. Só pra constar, o casamento deles era perfeito, eles se amavam, se ajudavam, se apoiavam, conversavam, tudo como devia ser. Mas daí pra frente a história vai se desenrolando de um jeito bastante perturbador, porque conforme a gente vai continuando a leitura, vai crescendo um sentimento de opressão, sabe? Eu realmente não esperava esse sentimento quando eu li. Acho que foi o primeiro livro que eu li que me causou angústia física, sabe? Quando as mãos começam a suar, o coração dispara e você fica com medo de virar a página, porque você não sabe o que vai vir, mas você espera pelo pior. Enfim, foi bem difícil. Hoje eu posso citar outros livros que causam esse sentimento, e até pior, mas este aqui foi o primeiro livro que me causou isso. E na época eu não sabia como lidar com isso, eu não estava preparada para este livro aqui. É um livro curtinho, tem menos de 300 páginas e é tão instigante que a leitura passa muito rápido.
Sem dizer que aqui tem várias referências em personagens e situações a histórias bíblicas e também outras histórias religiosas. Por exemplo, o nome do cara aqui é John Milton e os associados dele são Paul, Davi, Jafé. E também tem referências mitológicas. Por exemplo, o motorista da empresa se chama Charon, que é uma referência ao Caronte, o barqueiro, né? Tem muitas mensagens interessantes para analisar se você gosta desse tipo de coisa. Eu realmente recomendo este livro, apesar de ser perturbador, porque eu considero uma leitura muito instigante. E também porque é um daqueles livros que vem com uma autoanálise embutida, sabe? Tenho certeza que quando você chegar no final, você vai precisar de um tempinho para analisar tudo que leu. Mas enfim, se você não leu o livro e não quer saber o final, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Muito obrigada mesmo. Mas a partir de agora eu vou comentar até o capítulo final. Então só fique se você não tiver problema em antecipar essa parte que é a parte mais perturbadora da história. Vamos lá? Logo depois que eles mudam para Manhattan, o Kevin começa a perceber que algumas coisas estranhas, sobrenaturais talvez, estão acontecendo ao redor dele e da Miriam. E o mais perturbador é que ele não consegue confirmar se essas coisas estão realmente acontecendo ou se são só coisas da cabeça dele. Mas o que, apesar de toda essa alucinação, de todo esse desespero, essas coisas que estão acontecendo acabam abrindo os olhos dele para outras coisas ao redor dele também. E aqui, se você assistiu ao filme, esse é um ponto de diferença entre as duas histórias, porque no filme é a própria Miriam que começa a ficar mentalmente perturbada com as coisas que estão acontecendo, mas no livro é uma outra pessoa, e o próprio Kevin começa a ficar neurótico, ele que começa a duvidar do que está vendo, a se sentir perseguido, a não saber em quem poder confiar. No final das contas, ele começa a investigar o Sr. Milton e chega à conclusão de que ele é o diabo e que para se proteger e proteger a Miriam, ele precisa dar um fim a esse mal. E ele de fato é levado a matar o Sr. Milton com as próprias mãos. Mas é claro que depois ele tem que enfrentar o julgamento. E é nesse momento que ele fica no lugar, pela primeira vez, ele está no lugar das vítimas dele. E essa situação toda é realmente horrível, como ele vai aos poucos percebendo que não tem escapatória, que todos estão contra ele, que foi tudo armado para ele. Essa cena toda do tribunal é realmente bastante angustiante, dá raiva de verdade. Mas no final das contas, ele vai pra cadeia. No capítulo final, ele tá até aceitando a situação, ele sabe que não tem mais o que fazer, já tá até fazendo as contas de quanto tempo ele vai ficar ali, e tá tudo certo, até que ele é convocado a voltar a trabalhar pelo próprio Sr. Milton. Foi chegando cada vez mais perto, o rosto parecendo cada vez mais familiar até se encontrar postado bem diante dele. E mais uma vez, Kevin fitou os olhos carismáticos e paternais de John Milton. E é assim que o livro termina. E eu não sei dizer tudo que eu senti quando eu li isso pela primeira vez. Eu só lembro de ter fechado o livro com força, batido ele no colo, porque não podia terminar assim. Eu me senti totalmente desolada, porque a mensagem pra mim, a primeira mensagem que veio na minha cabeça, foi de que não havia esperança. Depois de tudo pelo que ele passou, ele ainda era um servo do diabo. Eu fiquei indignada, porque o livro me passou a ideia de que Deus não existe, que não há saída, que quando o diabo quer você, você não tem pra quem recorrer. Mas, como eu disse em algum momento deste vídeo, que eu já nem lembro mais qual foi, quando eu terminei, eu não conseguia parar de pensar nessa história. Então, várias ideias foram surgindo na minha cabeça. Uma delas foi que tudo isso foi só alucinação do Kevin, nada aconteceu de verdade. Mas nós não vamos entrar nesse ramo aí de pensamento. Vamos tratar tudo como se fosse bem real, tá? Ao longo do livro, a gente fica com essa sensação opressora de que não tem saída, de que ele tá sozinho, sabe? É só nos capítulos finais que ele vai buscar ajuda. E uma delas é um padre, que ele só procura, na verdade, por sugestão de outra pessoa. Mas eu também quero deixar claro que ele nunca procurou Deus na história. Ele só foi procurar um padre por sugestão. E no final ele foi traído por todas as pessoas. Ele percebeu que todas elas trabalhavam para o diabo. Mas como é possível que o mundo todo estivesse submetido ao desejo do demônio? Um pouco antes do parágrafo final, nós temos esse pensamento do Kevin. Ele era como o mítico Sísifo da mitologia grega, punido para sempre com a tarefa de rolar uma enorme pedra montanha acima, centímetro por centímetro, e vê-la cair de volta todas as vezes. Ainda assim, ele insistia e insistia, acreditando que qualquer existência era melhor do que absolutamente nenhuma.
Não era? No começo da história, o advogado se joga da sacada porque ele se recusa a continuar fazendo parte dos planos do Milton. Já o Kevin se apega à vida, talvez com esperança, mas no momento que ele percebe o que o está aguardando, ele aceita, ele simplesmente para de lutar e começa a caminhar como um cordeirinho indo em direção ao altar do sacrifício, no qual ele mesmo vai se sacrificar. Em teoria, ele foi escolhido pelo Sr. Milton não só por ser um bom advogado, existem muitos bons advogados, mas porque ele já tinha incorrido em alguns pecados, soberba, ganância, enfim, ele já tinha o material que o Milton precisava para usá-lo. Não foi o Sr. Milton que o corrompeu, ele só usou esses lados obscuros da alma dele para empurrar um pouquinho mais longe. Quando tudo isso acaba, que ele percebe o que realmente aconteceu, era um momento de redenção dele. Mas quando ele é mais uma vez posto na frente do pecado, da tentação, mais uma vez ele escolhe se submeter. Seja porque ele realmente acreditou que não tinha escapatória, não tinha a quem recorrer, ou porque, conforme ele mesmo diz, qualquer existência é melhor do que existência nenhuma. Mas o que teria acontecido se ele tivesse se negado? Porque, na verdade, não é isso que se espera. Todo momento, a toda nossa volta, a gente se depara com situações ruins, que a gente sabe que são ruins, e a gente tem que manter o nosso rumo, desviar desses caminhos ruins. Porque imagina se todo mundo pensasse, ah não, outra vez, então não tem jeito, eu vou ter que ir por esse caminho mesmo, tá acontecendo muitas vezes, é o meu destino. Nós não temos que lutar para manter nossos valores, nossa moral, nossa consciência. Mas o Kevin não fez isso, ele só aceitou. Mas essa é a questão. O que teria acontecido se ele tivesse se negado só mais uma vez? Será que não teria saída mesmo? Porque em nenhum momento do livro ele procura Deus. Ele procura um padre, uma religião, mas não Deus. O que na verdade acaba sendo muito estranho, porque quem é mais forte do que o diabo? Se ele tivesse se negado, se ele tivesse pagado pelos seus pecados, como se a prisão ali fosse um purgatório, se ele tivesse de fato se arrependido dos pecados que ele cometeu, será que não teria mesmo uma forma de se salvar? Ou de pelo menos se livrar de ter que se submeter mais uma vez ao outro lado? Ele realmente viu a verdade, que não há saída, que o mundo realmente pertence ao Sr. Milton? Ou ele simplesmente desistiu e botou tudo a perder? Faz muitos anos que eu li este livro, mas algumas partes dele sempre voltam à minha memória. Ele nunca saiu completamente de mim. É um livro que realmente eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas infelizmente eu nunca consegui entrar em termos com esse capítulo final. E é por isso que eu quero saber o que você achou dessa história. Se você leu este livro, eu queria muito saber como foi pra você, se você também achou perturbador, o que você achou desse capítulo final, o que você sentiu lendo este livro. Então, se você leu, por favor, me conta nos comentários, que eu tô muito curiosa. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.